Né? O Ancelotti é italiano, o time pode não jogar mal e se classificar e tal, mas vamos precisar avisar a turma aqui que estava na esquina no bar. Eu acho que tá descasada a coisa, entendeu? Em todas as esquinas do país. Né? Porque é o Ancelotti, chegou, agora vai, convocou o Neymar, não sei o que, nada. Estão me ouvindo agora direitinho? Estamos ouvindo. Tá, só vou falar uma barbaridade aqui. Não, mas não acho que tem sentido. Do jeito que tá, sabe quem vai procurar um lugar nesse time? Neymar. Não tô brincando, não. Desde que ele possa jogar. Desde que ele possa jogar e entrar em campo, ele toma um lugar no Paquetá. E vou dizer mais. mais. Do jeito que ele não tá jogando nada. Esse é um fora ótimo de forma e tal. Não tô brincando, não. Eu acho, ele vai ter argumento para colocar o Neymar se o Neymar tiver condição de entrar em campo. Olha, se o Neymar tivesse condição hoje, a torcida ia gritar Neymar. E outra coisa, o adversário que vem é moleza. Também se não passar pelo Haiti, pode jogar mal para Chuchu, mas vai ganhar. Não é possível que perca para o Haiti, ou empate com o Haiti. Né? E é um tipo de jogo. Se o Neymar tiver a condição de jogar contra o Haiti... Não vai ter. Não sei, mas há uma expectativa. Vamos dizer, entra no time. O time ganha do Haiti e vai jogar muito melhor que jogou hoje, vai pegar um time moleza contra um time estruturado como Marrocos. Aí vai titular. O Neymar que Juca, temos que falar outra barbaridade, então. Posso falar outra barbaridade? Pode falar. Eu acho que não. Eu acho que o Neymar vai entrar no time se ele estiver bem fisicamente, se estiver jogando bem. Se estiver jogando, ninguém nunca vai dizer que o Neymar não jogou nada na vida dele. A pergunta é se ele vai jogar na Copa do Mundo alguma coisa que seja suficiente para jogar. Eu acho que já é para fazer uma barbaridade, eu vou fazer outra. Fabinho, Bruno Guimarães e Danilo, Rafinha ou Luiz Henrique, Endrick e Vinícius Júnior. Porque aí você vai ter o meio campo que trabalha, que roda, que circula, que é forte, que marca, que desarma, que constrói. E que faz a bola chegar em três jogadores então, a sua barbaridade é muito menor que a do Zé Mas assim, mas dá uma boa mexida. Com a sua barbaridade eu concordo integralmente. Nessa opção do PVC, a gente está indo para o quarto time do Ancelotti. Mas a barbaridade dele cria uma possibilidade. Pode ser uma barbaridade. Mas a minha é uma barbaridade. Sim. Completamente barbaridade. Exato. Não, você ganhou em matéria de barbaridade, o sábado é seu. É meu, pronto. E bárbaro mesmo foi... também. Eu tenho uma barbaridade também. Pode falar sua barbaridade. Ryan, Endrick e Vinícius Júnior. Bruno Guimarães, Danilo e um meia. Pode ser o Matheus Cunha. Bruno Guimarães, Danilo e Matheus Cunha. Ryan, Endrick e Vinícius Júnior. Então, a barbaridade do PVC e tal. O único jogador que ganhou pontos a partir de hoje foi o Matheus Cunha. Sem dúvida. Mas vem cá, gente, Bruno Guimarães, nós temos o Mister. Não, ganhou pontos. Foi no 0x0. O Bruno tem o lugar dele. O Bruno Guimarães tem o lugar dele. O turma que entrou, o Luiz Henrique esperava também. E acho que o Igor Thiago se despediu da Copa do Mundo. Pode ser. Eu acho que... Ou como titular, pelo menos, para ter começando o jogo. Mas não é curioso? Nós temos o Mister com a expectativa da estrela, da grande estrela, que a imprensa, em vez de falar de jogador, falava do Mister, da estrela do conhecimento. Nós estamos aqui escalando o time, ele que devia estar escalando o time desse jeito. Nós estamos escalando o time para ele. Ele ganha muito bem para a gente escalar o time para ele. Posso falar mais uma coisa só para explicar? Sabe por que eu escalo Ryan e Endrick? Primeiro que eu sou fã dos dois, jogam pra cacete. Porque os dois ainda não viraram influência. Os outros já são influência. Então nós temos que aproveitar o talento desses garotos agora. Porque a gente não sabe que daqui 4 anos, se eles vão estar de trancinha, fazendo dancinha no YouTube. Ou seja, entendeu? Aproveite o cara enquanto ele não virou influência. Falando em barbaridade, meus amigos. Já passamos 10 mil. Já estamos em 12 mil. Likes? E agora eu vou falar. Vamos chegar em 14 mil, então. 12 mil likes e mais 2,5 brutal a nossa audiência. O âncora eu esqueci. 14, já está 12 agora, 14 mil a meta. Segue o que você ia falar, porque eu esqueci o que eu ia dizer. Não, o que eu ia falar, tem uma mensagem aqui. Você falou do enésimo time, enésima formação. Quarto time do Mas não dá para ficar desse jeito. Ele vai ter que mudar. E aí que o Trajano tem razão, porque o Haiti me parece ser a partida possível para você. O Haiti é a Costa Rica do... Para você... Costa Rica. É que a Costa Rica... Qual foi o segundo time do Brasil na Copa de 2002? Foi muito fácil. A Costa Rica é a China. Ali foi muito fácil. A Costa Rica não. O Brasil também... O Brasil teve uma estreia difícil em 2002, ganhou da Turquia daquele jeito lá. Depois teve China e Costa Rica. A 10 metros da área. Exato.
E assim, mas aí que tá, mas ali o time já estava se formando desde a estreia, não tinha grandes... Ele estava muito mais longe desse time do que estava em 2002. Então, muito você mais acha? Essa é uma pergunta que eu fiz. Você acha que está mais longe? Está mais Não, longe. mas, Arnaldo e Âncora, antes dessa partida, a gente estava falando aqui, apesar de toda essa turbilhão, essa euforia nas ruas, o torcedor brasileiro, apesar de eufórico, estava com a pulga atrás da orelha. Sim. Havia uma enorme desconfiança em relação à atuação da seleção brasileira. Mas, ao mesmo tempo que havia uma enorme desconfiança, havia uma confiança no técnico da seleção. Isso, exatamente. Eu disse Não, é o aqui Ancelotti, é o no poste Ancelotti. de bola sexta-feira que eu tava era com um elefante atrás da orelha. Isso não é Então, verdade? o que aconteceu hoje? A desconfiança em relação ao time continua. E a confiança em relação ao técnico passou a se tornou desconfiança também. Você tem razão, é Perfeito, isso mesmo. é isso aí. Ó, aqui, o Gustavo Cardoso dá um puxão de orelha em todos nós, tá? Oba. Epa, O puxa, Casemiro tinha virado unanimidade na imprensa brasileira desde que o Ancelotti tirou ele da sepultura. Comigo Todos nunca. devem explicações. Comigo nunca. Comigo, sim. Sim, eu já até tive uma pequena discussão mais grave com o Arnaldo Ribeiro. É mesmo? Sim, não, mas assim. Quando? Nossas discussões graves sim, não são têm de idade altíssimo nenhuma. nível. Eu não gosto. Eu jamais achei o Casemiro isso tudo, embora reconheça que nos times, na seleção brasileira, jamais achei. Como acho o Paquetá, sangue doce, não estaria na minha seleção. Então, você... E ele gosta, eu sei. Não. É só assim, isso é uma constatação apenas, das ruas também. O desgaste com os jogadores que perderam Copas é gigante. Não, a galera tá falando do Alisson que não pega outra. Hoje só o Marquinhos saiu ileso. O Alisson bateu uma roupa. Eu achei que o Alisson foi bem, gente. Dentro Aquela Pô, defesa final ali, ele podia ter encaixado, mas pelo menos... tudo bem. Não, pô. O Marquinhos saiu ileso, embora a metida... Arnaldão, eu entre quero os te zagueiros- explicar o seguinte. Não, Paquetá você tem ranço sei que- por conta da Copa mas passada. a O nossa Casemiro divergência você tem sabe qual é? ranço. O Rafinha você tem ranço porque Não, eles perderam eu não- Copa. O PVC Eu falou... não tenho ranço com o Rafinha, eu gosto do Rafinha, mas ele tá jogando nada. Então... Eu adoro vê-lo jogar no Barcelona. Agora, é uma questão de concepção de futebol. Eu sempre brinco e digo que você e o Vitor Birner nasceram para me chatear em matéria de meio de campo. Porque você gostava do Chicão, não gostava? Não é exatamente. Eu prefiro o Cerezo, que nem o Falcão falou. Ou o Falcão. Só que o Chicão de 78 foi. Quem foi jogar Quem contra a segurou Argentina a para dar um Argentina? tapa na cabeça Foi do cara? ele. Foi ele. Foi o herói. Depende Foi o da herói. situação. Eu sei. O que eu gosto do número 6 do Marrocos, Eu no sei. meio de campo. Eu prefiro. Esse joga demais. Ele põe. Hoje, o número 6 do Marrocos, ele põe o Danilo nosso no bolso, o Bruno Guimarães Um no garoto bolso, de 18 o Casemiro no anos. bolso, o moleque de 18 E o anos. Ender, quem não pode? Ó, O Danilo não jogou bem hoje, mas não teve tempo pra jogar. O Sim, Danilo, sem tô dúvida. falando. contra a Croácia, Tô falando em termos joga- figurativo. claro. Ó, O Danilo que jogou contra a Croácia, que jogou o finalzinho do jogo contra a França, rivaliza com o Bodji. Rivaliza, não é tudo que é maior, melhor. Enfim, ele é capaz de uma atuação como teve o Bodji hoje. Por isso que eu tô falando. Agora, a questão do Casemiro, assim, eu acho o Casemiro um muito bom jogador. Acho o Casemiro um jogador histórico e a gente vamos lidar com realismo. Tá? Vou sair da barbaridade pro realismo. O Ancelotti não vai tirar o Casemiro do time. Não vai. Agora, não vai tirar do time agora. Ele pode perceber que o time precisa de mais leveza se o Casemiro não conseguir dar mais velocidade para a saída de A jogo. menos E aí, que o ele Ancelotti pense, não é burro. a menos Ele que vai ele ter- pense na possibilidade do Casemiro receber um segundo cartão contra o Haiti e não jogar contra a Escócia, que é um jogo mais duro. Então é Mas capaz ele dele não pensou- pôr o Casemiro Pode ser. para preservá-lo. Mas ele pensou hoje, Juca. Ele pensou e não jogou. O Casemiro não jogou o segundo tempo porque podia tomar o segundo cartão Não, nesse mas jogo que não mesmo. jogou o segundo tempo porque sentiu uma lesão. Não. Essa foi a informação que a gente teve aqui durante a Tá, transmissão. mas ele estava aquecendo Tirou os dois com 30 amarelados. minutos. Tá. O Fabinho, o Danilo e o Matheus Cunha estavam aquecendo com 30 minutos no primeiro tempo, talvez até antes. E aí o Fabinho entrou no lugar do Casemiro, que pode ter tido lesão, e tinha cartão. Ele pensou, ele tirou o Ibañez, que tinha cartão. Ele tirou o Casemiro, que tinha cartão. Se ele tirou por lesão, ele tirou pela lesão e o cartão teve um peso também. Senão o Ibañez não tinha saído. Eu já Então, assim, disse, também tá pensando eu já nisso. Agora, a disse, questão do Casemiro eu já pra mim disse e é repito. a eu leveza. Detesto ser o soldado com o passo certo. Provavelmente eu estou errado em relação ao Casemiro, em relação ao Paquetá, como certamente eu estou errado em relação ao Thiago Silva, que é um baita zagueiro,
mas que para mim, na hora H, na seleção brasileira, sempre decepcionou. Essa é Entendeu? a herança de perdedores. O Tostão vem e me diz, Juca, você tá maluco, o Thiago devia ser titular hoje. E aí, é claro, entre a opinião do Tostão e a minha, eu fico com a dele. Não discuto com o Tostão. Temos aí já pelo menos 2 frases que o Ancelotti falou na coletiva. Opa. Vamos Filosofia? colocar na Carnaval? tela. Primeiro, não quis falar sobre o Endrick, então ele falou o seguinte. Hora de quem Vai joga. aparecer aí na tela para vocês, certo? Querem suspense ou quer que eu fale? Pode falar. Eu não estou aqui para falar individualmente de um jogador. Vou falar da equipe, disse ele. Sim. Pois não. E depois falou, a confiança é total. Eu acho que no futebol nem tudo sai perfeitamente. Olha lá. Tá lá agora na Eu tela. acho Faz que algum tempo, né? quando sai, tem que fazer uma crítica construtiva para melhorar as coisas. Isso é só o princípio desse caminho. Aí bate muito com o que o PVC está falando. O cara italiano está pensando lá na frente, vamos um passinho de cada vez. Me pareceu que essa frase me pareceu nesse sentido, Arnaldo. Bom, a gente tem os exemplos bons da Itália. A Itália é 82, que empata 3 jogos, é campeã do mundo. Ou a Itália que chega à final da Copa de 94. Mas tivemos trocentos exemplos ruins da Itália também, inclusive Como no momento atual. Né? A Itália de 2010 empatou os 6 jogos na primeira fase e foi eliminada. Isso. O que o Casão está falando, na verdade, ninguém está divergindo. Eles têm o PVC, ele é assim, e o Casão, no Brasil, ele não pode ser assim. E talvez ele não possa ser assim. Pensa bem, é um pouco do que ele o Casão tá é falando. pragmático, ele foi pragmático o tempo todo no Real Madrid, que é um time que exige. Não exatamente. Né? Se no Real Madrid ele joga para empatar com o Marrocos ou com o Getafe, ele toma vaia. Então, ele tem que entender também onde ele está. Mas o que mais me surpreende não é o conceito dele de jogo, é o quanto ele está perdido depois de um ano de trabalho. Está completamente perdido. 3 no meio? Não sei. 4 na frente? Danilo? Os mais velhos? Não sei o que. Quem trouxe a turma que o Juca não gosta, entre aspas, Foi ele. mais do que qualquer outro, foi ele. Isso. Mais do que o Diniz e mais que o Dorival. E ele Porque falou- esse é ele o conhecimento que ele tem do futebol brasileiro. Certo. Que ele não assiste Campeonato Brasileiro, ele vê esses caras na Mas a Europa. molecada tá jogando na Eu Europa sei, querido, mesmo. eu sei, não. Eu tô Né? dizendo, mas Os esse é o brasileiros. conhecimento que ele tem do nosso E futebol. do Ramon. Né? E do O Ramon. Ramon foi o técnico da derrota para o Marrocos em 2023 Ele foi- em Tanja. O PV... Quando o Saibari fez gol. Né? E ali tinha um time com 5 marroquinos iguais hoje e 4 brasileiros iguais. Aí você vai pensar, então o trabalho que o Ramon fez lá atrás, que não foi um trabalho, porque ele era interino, ele projetou uma renovação. Só que depois o Brasil passou 4 anos mudando de técnico 4 vezes, de presidente 2 vezes. Presidente uma vez. Né? Ó, o Ancelotti Aí também você falou... não tem trabalho, é o que você tá falando. O Ancelotti também falou sobre as críticas da torcida, né? Depois do jogo. E ele falou o seguinte: há de se aceitar quando a equipe não joga bem. Tá na tela. Opa, a gente já sei. Há de se aceitar que quando a equipe não joga bem. Creio que a escalação inicial era pensada porque trabalhamos isso. Não acho crítica individualmente aos jogadores que jogaram no início. A crítica é a equipe, que não jogou bem na primeira parte, disse o Ancelotti. E depois ele falou ainda sobre as substituições. Fiz 2 substituições no minuto 45 e outra no 59. Também está na tela aí para vocês. Entendeu? 2 mudanças no minuto 45, outra no minuto 59. Eu acho que não perdi tempo para fazer mudanças, disse ele sobre as alterações. Vocês acharam que ele demorou? Não, eu achei que você fala muito melhor do que ele. É mais claro entender você falando o que Pelo ele diz. contrário. Pátria. do que- Isso. Pelo contrário, para mim as substituições foram apressadas, não as no intervalo. As outras 2 deixaram ele com uma troca só e aí você sabia, ou o Endrick ou o Danilo não vão entrar, certo? Quando tiver O cara, né? ao 15 do segundo tempo, ele trocou 4 já. E se alguém se machuca e tal? Então ele morreu com o Endrick no banco. Né? Ele já tinha feito as 4. A entrada do Luiz. Então, assim, não é que ele demorou para mexer, não. É que ele escalou e mexeu errado. Basicamente isso. Mas falou que treinou assim, que o time estava preparado. Ele está falando. Isso que eu tô falando. Né? O Thiago deve ser um leão de treino. Bom, a coletiva continua lá. Assim que tiver aqui, a gente fala. Fala, Casão. Ô, Tironi, então, eu acho o seguinte: para mim, o erro dele maior, além da escalação, foi no intervalo, gente. Intervalo, você está vendo o jogo. O Igor Thiago foi muito mal no primeiro tempo, foi muito mal.
no primeiro tempo. Troca no intervalo. Por que você volta mais 15 minutos, sei lá, 15, 20 minutos, 10 minutos, com um cara que foi mal 45? O que aconteceu no tempo que ele ficou no segundo tempo? Mal de novo. E aí você coloca outro jogador. Cara, chega no intervalo, o treinador tem que ter coragem de mexer. O treinador tem que ter intuição também, cara. Não é só mexer aos 49, não demorei. Não é questão de demorar, não é questão de momento de tirar. É questão de você ter intuição para trocar. Tira Igor Thiago no intervalo e coloca o Endrick no intervalo. Não colocar o Endrick foi um erro absurdo. E aí você vai para a coletiva e falar que eu não falo de jogador individualmente, é porque assume que errou. Porque se você tem a consciência tranquila, você vai lá e fala qualquer um individualmente. Ele não responde sobre o Neymar individualmente, toda hora? Toda coletiva os caras perguntam sobre o Neymar, ele vai lá e responde. Sim. Por que ele não respondeu hoje sobre o Endrick? Por que ele chega avisando, ó, não falo individualmente? Ele não fala individualmente porque ele, na cabeça dele, ele fala assim, pô, vou me ferrar porque eu não coloquei o Endrick. Por que ele não colocou o Endrick? Porque ele substituiu errado e 4 substituições. Aí ele ficou com medo que alguém se machucasse. Que aí você não põe o Endrick. Por isso que... Eu acho que no final, Casão, ele estava na dúvida se ele ia mexer no ataque ou na defesa. Se ele ia fazer o gol e ia defender, ia botar o Danilo, ou se ele tinha que botar o Endrick para ganhar o jogo. Exato. E aí ele acabou fazendo alteração da defesa. Mas ele tinha feito 4. Ele tinha feito 4. Não, sim, é que ele ficou com uma só, como o Arnaldo disse. Então. Quando ele ficou com uma só, eu acho que ele não deixou de trocar por causa do medo de ter alguém que machucasse. Ele ficou na dúvida, como é que tá esse jogo aqui? Eu vou fazer o gol e aí eu ponho o Danilo para defender? Ou eu vou ter que defender já? Não, aí ele sustentou até a hora que ele falou, não, esse jogo vai ficar nesse chove não molha, vou botar o Danilo para sustentar, em vez de ter, que é a cabeça do italiano. Sim, aí não falou. Mas faltou uma. Não, o Danilo foi a última. O Danilo foi a última. Danilo foi a última. Aí chegou um momento que era o cruz ocupado, era Danilo, era Endrick. E aí, né, PVC, o Marrocos arriscou mais no final do jogo com as trocas do que o Brasil. Sim. É verdade. Sim. Nas trocas. Sim. Arriscou mais. Sim. Né? Colocou mais um homem de frente. Tem um lance, o último lance de perigo do jogo, nos acréscimos de 10 minutos, é um duelo entre o Hakimi e o Vinícius, e quem arrisca é o Hakimi. Ele arrisca a subida ao ataque, mesmo com o Vinícius nas costas dele, ele faz o toque e tal, e tem a finalização, o Alisson rebate e dá o rebote. O Marrocos arriscou no final. Só uma coisinha, Arnaldo, Tironi, desculpa. Quando acabou o jogo, o Lavieri veio aqui porque nós tínhamos que gravar um vídeo para colocar no UOL, né? No site do UOL. E a pergunta dele foi assim, Casão, qual pergunta você faria para o Ancelotti? Certo. Sabe qual foi a minha pergunta? Qual? Vocês viram o vídeo ou não? Vocês Não, viram? Ainda não vi. Qual é? Então eu falei, Carlo Ancelotti, por que você não colocou o Endrick? Essa é a pergunta. Fala, Era a Trajano. Ô, desculpa. Cara, era uma pergunta que ele tem que responder na coletiva. Ele não quis falar individualmente, mas diga... Vamos falar português, claro. Depois de Ramon, Fernando Diniz, Dorival, a nossa expectativa era que chegasse, com a chegada do italiano, do Mister, um técnico vitorioso, gentil, sabe lidar muito bem com o grupo, que nós estreássemos, não estou falando nem num ano que ele passou à frente, que nós estreássemos na Copa do Mundo de uma forma decente, jogando futebol decente, não futebol cretino que nós apresentamos hoje. Então nós estamos aqui frustrados. Há um enorme sentimento de frustração. Não é porque empatou com o Marrocos por 1-1. É porque foi uma coisa frustrante. A expectativa, não foi dito hoje de manhã, que a grande estrela, que se falava mais do técnico que dos jogadores, que ele era a grande atração no futebol brasileiro. O que é que nós estamos falando o tempo todo aqui? Que ele não colocou o Endrick, que ele escalou mal de início, que ele botou o Igor Thiago, porque não tirou o Paquetá, porque não tirou o Rafinha. Tudo concentra nele. Mas Já que ele não assim, quer falar individualmente, eu estou falando individualmente. Foi um fiasco. A estreia oficial do Ancelotti foi hoje. Por enquanto foi treinamento. Aliás, para ele mesmo, né? Conhecimento dos jogadores. Para quem diz que a Copa só começa nas quartas. Exatamente. Né? Então a Copa começou agora para ele
deve encaminhar o time para estrear nas quartas. Quem sabe quem sou eu evolui, pra- não será a primeira vez. Quem sou eu para falar? Assim, só vou colocar duas coisas aqui que eu acho que são um pouquinho uma sutileza só. O Ancelotti não falou publicamente que a Copa começa nas quartas. A informação que a gente tem é que dentro da concentração ele diz, olha aqui, ó, a gente precisa chegar nas quartas porque a Copa do Mundo, a sério, é a partir das quartas. Então, ele não falou publicamente, mas a gente tem a informação de que ele está fazendo um discurso. Cara, a gente tem que montar o time até as quartas, porque das quartas em diante tem que jogar bem e ganhar tudo. Foi a Itália de 94. A Itália empatou, ganhou da Nigéria 2-1 na prorrogação nas oitavas, ganhou da Espanha, ganhou da Bulgária e empatou com o Brasil nos últimos 3 jogos. A outra coisa que eu acho, eu não acho que... Só outra sutileza, Trajano, minha visão. Eu acho que o Ancelotti não é que ele é a estrela, é que ele protege. O fato dele ser um técnico muito grande, né, como a gente falou de manhã, nem o Zagallo, em 98... servia tanto de anteparo para os jogadores quanto o Ancelotti. Porque a expectativa está no Ancelotti e o muro de proteção para os jogadores está no... Os jogadores estão todos ali protegidos atrás deles. Tem que responder para o Ancelotti. Mas eles não estão respondendo para nós diretamente. Por isso está dizendo assim, putz, fracassei, porque eu errei um monte de passe de saída de bola no segundo tempo. Não, o Ancelotti vai lá e fala, não vou falar individualmente, a equipe não foi bem. Então ele serve como um escudo, eu acho. Porque ele tem uma carreira, aí sim, estelar. O Ancelotti foi perguntado também na coletiva sobre se essa estreia, como disse o Trajano, frustrante para todo mundo, não baixa a moral do time. E tem a ver também com o PVC falou, né? Que ele é um anteparo para todo mundo. Ele respondeu o seguinte: absolutamente não. Porque pode passar que a estreia, por muitos motivos, não sai como você quer. Mas temos que seguir. Preparar bem o próximo jogo. Objetivo: classificar, passar a fase de grupos e melhorar com o tempo. Cada vez que eu pego uma frase do Ancelotti aqui, eu reforço o que o PVC está falando. Ele é italiano e está pensando como italiano, embora esteja frustrando os caras do bar da esquina aqui que estavam empolgadaços. E o ambiente continua ótimo. Então, dessa Copa tem uma fase a mais, né? 16 Uma fase avos de intermediária. final. Uma fase intermediária. De 16 16 avos é de até final. difícil falar. Que pressupõe um confronto, em tese, se o Brasil for um dos 2 primeiros, talvez contra Holanda ou Japão. O Brasil tem que estar melhor para passar por Holanda ou Japão. Primeiro conto, 16 avos. Oitavas, pode ter lá, sei lá, Noruega no caminho. Precisa estar melhor para passar pela Noruega. E, então, assim, para quem viu as estreias dos Estados Unidos, apavorante. o jogo de hoje do Brasil Apavorante. é mais aflitivo ainda. É, sim. Porque os Estados Unidos, jogando em casa, com a responsa, tal, a estreia, tal, as coisas fluíram de tal forma e com tal padrão que não dá para comparar com a seleção brasileira. Um time que está bem treinado, tudo resolvido, Contra a tudo melhor organizado. defesa da América do Sul. Hein, Juca? O time que está bem treinado, bem organizado, tudo certinho. Como ele falou, não falou? Pode ter jogado um primeiro tempo do jeito que jogou, completamente perdido? Não. Não pode. Pois é. Não, tem que dar graças a Deus ele não ter perdido demais. Quer dizer, de ter conseguido empatar o primeiro tempo. Até porque o Marrocos chegou uma hora e falou assim, opa, estamos ganhando os caras aqui, vamos... isso. Né? Foi jogando até o fim, mas também no final, como disse o Danilo Lavieri aqui, Estavam felizes. contentes. É claro, para Marrocos é mais como- importante o empate do que para o Brasil. Claro, mas como mudou o Marrocos da Copa passada para cá? Não, E era a uma Copa retranca, passada, exato. o próprio meio, o símbolo do time é o Anabate, aquele carequinha forte do meio que corria atrás de todo mundo. Hoje é um moleque de 18 anos que joga, o Anabate só marcava. Então, É um time mais leve, é um time mais propositivo, é um time mais confiante e que mudou de técnico um monte de vezes e tem uma discussão de DNA, tem também isso. Mas, cara, é um time que evoluiu barbaramente. PVC, eu quero te ouvir, mas só que eu preciso